Nem nos melhores sonhos, Robert Owen e Charles Fourier, no século XVIII, poderiam imaginar que a ideia de administração democrática e juro limitado ao capital pudessem fazer parte de um modelo em alta no Brasil, em pleno século XXI, o cooperativismo. Em um país com aproximadamente 12 milhões de desempregados, não é incomum ver brasileiros abrindo seus próprios negócios, no chamado empreendedorismo por necessidade. Também não causa estranheza a correria atual por melhores investimentos e uma busca nunca tardia por educação financeira. É assim entre o restabelecimento da cidadania de muitos e da inserção de diversos trabalhadores no mercado, seja através do pulsante agronegócio, na compra de máquinas e equipamentos, ou até mesmo na possibilidade de manutenção de caminhões, que o sistema de crédito cooperativo não para de crescer. Na verdade, para o agronegócio ele é fundamental. Para aqueles que usam o microcrédito de consumo, que possibilitou o Nobel da Paz para Muhammad Yunus em 2006, é formidável. E aqueles que precisam de um primeiro impulso para alçarem voos maiores, as cooperativas de crédito são uma esperança palpável em uma economia cada vez mais carrancuda e desconfiada. Assim, desde portal de investimento até vídeos educativos, a primeira instituição financeira cooperativa do país tem um papel tão importante. E é justamente por isso que o antes menino de Severiano de Almeida, no Rio Grande do Sul, tenha tanto orgulho e alegria ao falar da instituição que preside a Sicredi, uma centenária de 116 anos, que hoje conta com um patrimônio líquido de 15 bilhões de reais e mais de 4 milhões de associados. Senhores internautas e telespectadores, hoje nós vamos ter uma aula extraordinária aqui sobre um setor fundamental da economia brasileira. Estamos recebendo o Jaime Basso, campeão do cooperativismo no Brasil, que é um assunto milagroso até. Muito obrigado pela sua vinda. Obrigado, esteja à vontade. Obrigado. Jaime, uma alegria te receber. O nosso programa tem por destino destacar os momentos bons do nosso Brasil. Porque para falar de desgraça, violência, bala perdida, corrupção, já tem de monte. Nós queremos falar daquele Brasil que constrói. E o cooperativismo, me parece, depois de tudo que eu li a respeito, é uma base dessa construção. Como é que vocês sobrevivem num mundo em crise, sobrevivem crescendo num mundo em crise como nós vivemos? Começa por aí. Começa por aí. Realmente eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Falar sobre cooperativismo é algo muito importante. Eu gosto muito disso, estou no cooperativismo há algum tempo e eu tenho a convicção que é através da cooperação, é através do voluntariado que nós vamos fazer um mundo melhor. E o mundo melhor começa no lugar que nós moramos, no lugar que nós trabalhamos, na escola, enfim, é na base que nós estamos. E o cooperativismo tem um papel importante nessa questão de desenvolvimento das comunidades, e isso já é histórico, né? O cooperativismo não é novo. Aqui no Brasil, que a gente está observando um crescimento, um desenvolvimento maior do cooperativismo nos últimos tempos, mas o cooperativismo no mundo tem uma história. A primeira cooperativa foi constituída nos anos 1840, 1850, na Inglaterra, por um grupo de tecelões que tinham dificuldade de comprar seus mantimentos e aí constituíram uma cooperativa para isso. A primeira cooperativa de crédito é dos anos 1880 também, né, na Europa, mais precisamente na Alemanha. E esse movimento veio para o Brasil nos anos de 1900. Em 1902, no Rio Grande do Sul, foi constituída a primeira cooperativa de crédito. Então,
o cooperativismo é uma história antiga, mas é um modelo de negócio muito novo, muito moderno, porque ele está muito aí nessa questão da economia compartilhada. As pessoas que vivem o cooperativismo, em todos os ramos que tem, compartilham as suas atividades através da união, da ajuda mútua, buscar o desenvolvimento daquelas pessoas que fazem parte disso. Então, em função disso, da importância, e se nós olharmos no mundo, país desenvolvido tem um cooperativismo muito forte. Nos Estados Unidos é assim, em torno de 1/3 da população americana é associada em cooperativas. No Canadá, mais de 40%, mas precisamente na região leste do Canadá, no lado francês, na região de Quebec, em torno de 70% da população é ligada a uma cooperativa. Não é diferente na Alemanha, na Irlanda, na Holanda, no Japão. Na África, em torno de 3,5%, e no Brasil nós estamos aí em torno de 8% da população associada a cooperativas. São 4 milhões de associados? No Sicredi, sim, no Sicredi são 4 milhões, em torno de 4,5 milhões de associados. Mas se nós pegarmos cooperativas de crédito, cooperativas agropecuárias, cooperativas de consumo... A Sicredi é só crédito. A Sicredi é só crédito. A agropecuária é outra coisa. É outra coisa. A agropecuária são cooperativas que produtores rurais, por exemplo, se reúnem para comprarem insumos mais baratos, para armazenarem a produção e agregarem valor, transformarem aquela soja, milho em carnes, enfim, fazer esse movimento. A cooperativa de crédito tem esse papel de instituição financeira das pessoas associadas. Nós vivemos em comunidades, em sociedade de pessoas. Temos pessoas poupadoras que fazem suas reservas e pessoas, tanto as pessoas quanto as empresas, que são tomadoras de crédito. Cabe à cooperativa fazer essa intermediação. Com isso, a cooperativa consegue rentabilizar melhor aqueles associados que fazem suas reservas financeiras, disponibilizar um crédito com taxas mais competitivas no mercado e disponibilizar todos os produtos e serviços de natureza financeira. Então, muito bem. Agora eu quero uma explicação sua, porque quando eu aprendi de cooperativa, aliás, falava-se em cooperativa de consumo, que há uma diferença, imagino até que você depois nos explique isso, que a cooperativa estava em dificuldade no Brasil, e a maior delas, que era a de Cotia, fechou. Como é que você viu esse fato? A cooperativa de Cotia era uma cooperativa agropecuária. Certo. Né? A cooperativa Como fechou? Ela acabou tendo dificuldade na continuidade, pararam as atividades. Vários dos armazéns, né, que aquela cooperativa tinha na época em todo o Brasil. Todo o Brasil? Foram transformadas. Hoje são outras cooperativas. No Paraná, por exemplo, a antiga Cotia hoje é a cooperativa integrada. Então são cooperativas que foram formadas em cima disso. E deu esse problema da cooperativa Cotia, e muitas vezes as pessoas, né, ficaram ao longo de um tempo com receio de cooperativas. Mas, enfim, o cooperativismo vem crescendo bastante no Brasil. Se nós pegarmos cooperativas de crédito, cooperativas agropecuárias, cooperativas de consumo, nós temos aqui no ABC uma forte, a COP, né, a cooperativa de consumo, cooperativa de profissionais da área médica, e qual é a diferença de cooperativa de consumo, que é só para consumo, e a de crédito? É o objetivo do negócio. A cooperativa de crédito, ela tem financiar. O principal papel de fazer a gestão financeira das pessoas envolvidas. A cooperativa agropecuária, como eu falei anteriormente, é disponibilizar insumos, né? Você compra, pequenos produtores se reúnem, fazem uma grande compra de insumos, você tem um preço, você entra no mercado comprando esses insumos, você compra com preço menor. Você produz o soja, o milho, enfim, o arroz, enfim, armazena na cooperativa, faz um volume maior, vende em quantidade maior, tem um preço melhor também. A cooperativa de consumo é para disponibilizar bens de consumo para as pessoas, né, da sua atividade. Foi o que aconteceu na região. Daí tem cooperativas de trabalho da área médica, muitas Unimedes no Brasil foram constituídas para isso. No nosso caso, nós somos uma de um sistema de cooperativas de crédito que existe no Brasil. No Brasil existem 923 cooperativas de crédito. Do sistema Sicredi é composto por 114 cooperativas. Essas 114 cooperativas estão... São as Sicredi. São as Sicredi. Em quantos estados? Em 22 estados.
Nesses 22 estados, 1.758 agências, né, e com em torno de 4,5 milhões de associados. Então, esse é o movimento da cooperativa, que vem crescendo bastante. E antes o senhor fez um comentário, mas as cooperativas, elas crescem no momento em crise mundial, e as cooperativas cresceram, no mundo inteiro acontece isso. Principalmente quando se refere a cooperativas de crédito. Por quê? Porque a cooperativa tem uma particularidade muito grande. Nós mesmo do Sicredi, nós temos uma presença nacional, estamos presentes em 22 estados, mas a nossa atuação é local. O meu nome é Ivan Cavalcante, eu trabalho com produtos para a área médica hospitalar e sou associado do Sicredi de São Paulo. Particularmente eu gostei do Sicredi desde o princípio da relação, do acolhimento que você tem quando vai à instituição. Isso não tem preço. Meu nome é Delmiro de Oliveira Cano, sou de Arenópolis, Goiás. Eu mexo com compra e venda de gado. Quando o Sicredi veio para Arenópolis, tinha umas 500 cabeças de gado. Então, através do empréstimo, hoje meu rebanho passa de 1.000 cabeças. 2 histórias, 2 regiões e um Sicredi em comum. Ô, seu Delmiro, tudo já? Você que coopera com nós lá em São Paulo? É bom ver que o Sicredi está crescendo e ajudando mais gente. Eu escolhi o Sicredi para proporcionar o apoio ao crescimento do meu negócio. Tá ótimo, né? Fazemos a diferença para os nossos mais de 4 milhões de associados. Abra uma conta com a gente. É isso que eu gostaria que você explicasse, porque eu li a respeito da história da Sicredi, até para me preparar para enfrentá-lo, porque não é fácil. E eu vi que vocês estão em locais onde não existe banco. Em 220 municípios no Brasil, dessas 1.758 agências, em 220 municípios, a Sicredi é a única instituição financeira. E no Brasil, em torno de 600 municípios, a única instituição financeira que tem é uma cooperativa de crédito. Por quê? Porque a cooperativa procura estar nesses locais, a cooperativa procura dar uma condição de desenvolvimento para aquela comunidade, para aquela sociedade que ela está inserida. Então, ir nesses lugares que os bancos, até no passado, tinham uma agência, mas acabaram fechando. Eles estão reduzindo. Fechando a agência. Fechando e nós vocês estamos aumentando. Crescendo. Então, nós devemos, no sistema Sicredi, envolvendo todas as regiões que nós estamos presentes, tanto aqui no estado de São Paulo, Minas Gerais, enfim, Paraná, Rio Grande do Sul, enfim, todos os estados que o Sicredi está presente. Então, estamos expandindo. Por que nós estamos expandindo? Porque nós queremos estar próximo ao associado. Nós entendemos que os serviços de uma instituição financeira vão além dos serviços tradicionais, né? Porque muitas coisas que acontecem no dia a dia, em termos de operação ou de transação de um cliente com uma instituição financeira, pode ser feita por meios eletrônicos. Então, uma transferência, um pagamento de boleto, um pagamento de qualquer coisa, de faturas, enfim, você pode fazer essa movimentação por meios eletrônicos. Mas estar lá, ter uma pessoa para atender, para esclarecer as dúvidas e prestar uma orientação, tanto na necessidade do associado de um investimento, qual a melhor aplicação financeira, como também na necessidade de crédito, é um papel muito importante que a cooperativa faz. E isso tem surtido um efeito muito grande e por isso desse crescimento, dessa evolução, principalmente nesses momentos de dificuldade. Quando nós temos um sistema financeiro no Brasil bastante concentrado, em torno de 80% do crédito no Brasil são os 5 grandes bancos que fazem, está muito concentrado. E para os ricos. E nas dificuldades, o que aconteceu? Um setor da economia não estava bem, o sistema financeiro tradicional simplesmente tirou de circulação, ou aquelas pessoas ou aquelas empresas daquele setor, né, foram excluídas do processo. Enquanto a cooperativa não, a cooperativa está no local, conhece o associado, sabe que mesmo ele fazendo parte de um setor da economia que não está bem, mesmo ele fazendo parte daquela realidade que em geral tem no Brasil, mas ele está diferente, a cooperativa deu o suporte necessário nessas dificuldades. Por isso que o Sicredi vem crescendo. Quando você fala em sistema Sicredi, ao longo dos últimos anos, no mínimo em torno de 20% ao ano de crescimento. E esse ano
também um crescimento nesse sentido aí. Posso deixar o crédito de lado e ir um pouco no agronegócio com Opa. você, não? Porque é a oportunidade que eu tenho agora para fazer essa pergunta, porque a cooperativa começou no Sul. Você é gaúcho, Eu nasci no Rio Grande do Sul, no Rio Grande do Sul. mas moro no Paraná desde os anos 70. Você mora onde no Paraná? Palotina, Paraná, oeste do Paraná. Ué? Não, eu sou de lá também, de Arapongas, Opa, Paranavaí. então somos Meu avô é nome de conterrâneos, rua lá em Paranavaí. Ah, é? Conheço lá a região. Mas o... Pé vermelho. Hein? Pé vermelho. Pé vermelho, porque a terra é roxa e não é... Mas a turma falava que é vitamina PO. Então, tá, tudo bem. Mas, ô Jaime, o Brasil em crise e o agronegócio é o grande espetáculo da nossa economia. A cooperativa está por trás disso? Tá, e a cooperativa tem um papel muito importante nesse processo aí. O cooperativismo agropecuário no Brasil, na região que nós estamos, no oeste do Paraná, tem cooperativas muito fortes. Nós mesmos, a cooperativa de crédito, da qual... Vocês vieram subindo, né? Santa Catarina, chegaram no Mato Grosso. A cooperativa de crédito da qual eu sou presidente, ela foi formada dentro de uma cooperativa agropecuária, a Cevale, que hoje é a segunda maior cooperativa agropecuária do Brasil, está atuando forte na transformação de soja e milho em frango, de soja e milho em ração para a produção de peixes, enfim, em leite, em carne de suínos, enfim, um movimento muito forte do agronegócio. O cooperativismo agropecuário tem um papel muito importante no Brasil. Tem um exemplo que ele é bastante interessante. Dentro da nossa área de atuação no Paraná, nós, da Cooperativa de Crédito, financiamos produtores para instalarem os aviários. Esses aviários que são alojados os frangos, comem ração formado por milho e soja. Se aquele milho e aquele soja consumido pelos frangos nesses 900 aviários durante um ano fosse mandado para outra região, para ser transformado em outra região, ficaria naquele local em torno de 500 milhões de reais. Vendendo a carne de frango, fica R$1,5 bilhão de reais. Nossa. Então tem um papel muito forte no crescimento, no desenvolvimento dos locais. E é por aí o caminho, né? Eu entendo que a união desses produtores, e a cooperativa atua mais com pequenos produtores, formam aí uma indústria, uma geração de renda, agregam um valor muito grande para as regiões que o Brasil está presente. Então nós temos um agro muito forte, podemos crescer muito no agro, no Brasil como um todo, e eu acredito que é por aí o caminho, nós precisamos cada vez mais incentivar isso, porque nós somos fortes no agronegócio. Não adianta nós queremos competir com mão de obra, com a Ásia, com tecnologia, com outras regiões. Nós temos que fazer aquilo que a gente sabe fazer bem, e o que o Brasil sabe fazer bem é produzir alimentos para o mundo. Então precisa isso ser incentivado. Esse é um papel importante. Então as cooperativas agropecuárias têm um papel fundamental nessa questão do crescimento e desenvolvimento das regiões, ou desse Brasil como um todo. E agora a maldade do jornalista. Quando eu fiz essa pergunta, que eu nunca entendi, por que o Rio Grande do Sul, um país tão lindo, os gaúchos abandonaram e invadiram o Mato Grosso? Foi por causa da cooperativa? Vocês que levaram a gauchada para lá? Pois é, na realidade eu acho que é isso. Não é verdade? É verdade. Porque o Mato Grosso não tinha nada, era cerrado, dizia-se até que não podia plantar colonião, porque o boi arrancava, porque não tinha terra. Isso aí é tudo, o substrato não é só, verdade? né? Uma dificuldade. E de repente, com a braquiária, o Mato Grosso se cresceu. Mas eram os gaúchos que estavam lá. Foi a cooperativa? A cooperativa Vocês estão lá, né, a cooperativa, sim. A cooperativa tem um papel importante nesse sentido. O gaúcho sempre foi muito desbravador, né? Certo. Saíram na frente. No primeiro momento eles saíram do Rio Grande do Sul. A própria região oeste do Paraná é uma região que foi desenvolvida por gaúchos e catarinenses, pessoas que subiram. Alguns pararam por aí, outros foram mais para frente, foram para o Mato Grosso, queriam mais área, queriam crescer, queriam expandir, queriam desenvolver. O Mato Grosso realmente, logo no início, era um problema sério, o custo da produção era muito alto e a venda do produto, o preço era baixo em função de logística, deu uma série de problemas, mas foram desenvolvendo uma tecnologia para a produção naquelas regiões e isso promoveu o desenvolvimento.
E tem muito essa questão também do desenvolvimento das regiões, a própria cultura, né? As pessoas voltadas a essa questão do associativismo, a essa questão da cooperação, de se juntarem para fazer a diferença. E o povo do Sul tem tá isso no DNA dele, tá faz parte, né? Tá na caminhada. Então eles foram evoluindo. Cooperativas foram para o Mato Grosso, estão no Mato Grosso, levaram na época até a cooperativa da qual eu fui dirigente, antes de ser da cooperativa de crédito, compraram áreas, levaram entrepostos para aquela região para desenvolver o cooperativismo lá, naquela região de Mutum, Diamantino, enfim. Então é o envolvimento do cooperativismo, os pais muitas vezes preocupados com o futuro dos filhos, porque tiveram na vida eles conseguiram as coisas com muito sacrifício, com muito esforço, então sempre quiseram o melhor para os filhos. Se eu quiser o melhor para o meu filho, eu tenho que buscar uma nova região. E aí eles foram procurando, Mato Grosso Sul, Mato Grosso, enfim. Mudaram o estado. Agora estão indo lá para a região da Bahia, Tocantins, o Mato Piba, enfim, o Brasil inteiro. Então é um povo desbravador, é um povo que faz um trabalho muito importante nesse sentido. Senhores telespectadores, como estão vendo, a cooperativa é fundamental para a economia brasileira. E eu vou fazer a pergunta em 2 momentos aqui. Porque o juro é caro em banco. É muito caro. E uma das razões, quando eu leio por que o juro é caro, é em razão da inadimplência. Quer dizer, é caro para nós que pagamos, porque alguns não pagam e o prejuízo é a gente que cobra o prejuízo. Agora, eles atendem os mais pobres, os mais humildes, os agricultores. Então, a primeira pergunta é essa da inadimplência na cooperativa. E a segunda pergunta é se o juro deles é um pouquinho menor. Essa é ótima. E realmente, o público que nós atuamos, as pessoas, o nosso público-alvo é um público bastante interessante. Se nós olharmos a nossa carteira de crédito, para as empresas, por exemplo, 78% da carteira de crédito nas cooperativas, saiu isso no relatório do Banco Central no mês de outubro agora. 78% da carteira de crédito para as empresas, das cooperativas de crédito, era para micro e pequenos empresários. Olha nos só. bancos, 64%. E precisa ser associado para... Precisa ser associado. Para ir buscar. Nos bancos, aliás, é vantagem ser associado, né? Porque participa do lucro, da sobra. Você só pode movimentar com a cooperativa de crédito se você for associado. Se for associado. E associado, vamos dizer assim, é a forma de você participar daquele movimento. Você tem obrigações, tem responsabilidade. Mas também não é difícil para você se associar a uma cooperativa de crédito. Nós temos como a premissa de não dificultar. Então, para associar, você precisa integralizar capital. No caso da nossa cooperativa, são R$5 de capital integralizado. R$5? É simbólico, né? Para você fazer parte. E você é sócio disso aí. E o sócio, para utilizar os produtos e os serviços que a cooperativa disponibiliza, você tem que ser associado. E o associado, no final do ano, participa do resultado. O lucro obtido no final do ano, ele é dividido entre os associados na proporção da movimentação. Então, o associado, além de nós operarmos com taxas menores, as nossas tarifas são menores. As nossas taxas de juros nas operações de crédito são menores em relação ao que os bancos praticam, em torno de 30% a 40% menores do que os bancos praticam. E do resultado obtido no final do ano, ele retorna para os associados na proporção da movimentação. A nossa inadimplência, ela é menor em relação ao que se obtém no mercado, em torno de 1,5% de inadimplência, que vamos dizer assim, dentro do cenário, desse contexto que nós temos no Brasil, é uma taxa bastante interessante. Por quê? Porque a gente conhece o associado. Nós temos um relacionamento muito próximo com o associado. Então, o associado também, ele tem aquela responsabilidade junto à cooperativa de cumprir com seus compromissos. Por que a cooperativa trabalha com taxas menores? Nós temos, lógico, nós somos uma sociedade de pessoas, nós fazemos a gestão dos recursos e disponibilizamos todos os produtos e serviços que o mercado tem para o associado.
Precisamos gerar um lucro no final do ano, Certo. um resultado que nas cooperativas é chamado de sobras, né? Sim. Justamente para aumentar o patrimônio e fazer com que o empreendimento cresça e a gente possa disponibilizar cada vez mais recursos para os associados. Mas o nosso apetite ao lucro não é tão forte igual o Certo. apetite ao sistema bancário tradicional, que tem que rentabilizar o seu acionista. E aí são valores altos, né? A cooperativa não faz sentido eu gerar um resultado muito grande cobrando preços altos nas tarifas e nos juros para depois devolver no final do ano. Então a gente trabalha num equilíbrio aí para fazer com que o associado tenha competitividade em relação aos produtos, gerem um resultado e ele possa rentabilizar o seu patrimônio também. Então é um modelo bastante interessante. Nós voltaremos dentro... Você vê, a metade do programa já foi. Nós voltaremos dentro de instantes, vamos fazer um break. Estamos entrevistando o senhor Jaime Basso, presidente da Sicredi, das maiores empresas de crédito em nosso país. Sérgio Reis chegando. Hoje eu estou aqui para entrevistar você, José Walter. Isso é verdade? Prazer estar com vocês aí, muito grande, principalmente falar do Brasil. São 3 machos e uma fêmea, por sinal Maria, que com todos se parecia. Todos de olhar esperto pra ver bem de perto quem de muito longe é que vinha. Pra curar o teu despeito, vou meter pinga no peito, sufocar teu coração e nessa casa tem roteiro. Pinga em mim você. Senhores internautas, estou aqui saudando a todos os internautas e telespectadores para divulgar o nosso programa Vamos Falar do Brasil, que tem o projeto de mostrar o que é o nosso país. A primeira frase que eu usei vale até hoje: o que apodreceu no Brasil foi a República. A nação continua incólume, intacta. Nossos artistas, nossos industriais, nossos agricultores, nossas mulheres, todos constroem essa nação com orgulho e com grandeza. E com um detalhe curioso, todos os grandes nomes que aqui vieram para enriquecer o nosso programa citam uma frase impressionante: as empresas são as pessoas. Mais do que o produto, as empresas são as pessoas e se valorizam as pessoas. Por isso que eu vou mostrar para os senhores como para nós também o programa são as pessoas. Eu vou citar as pessoas que já vieram. Veja bem, começou com o governador João Dória, deixou o Palácio do Governo e veio aqui para abrir o programa Vamos Falar do Brasil. José Walter, você tem razão. Educação e saúde são 2 prioridades tão óbvias que devem fazer parte das prioridades de qualquer governo, estadual,
municipal e federal. E acho que ele sabe o que está falando. Também veio Gustavo Junqueira, o nosso secretário da Agricultura. A Secretaria da Agricultura é a mais antiga secretaria do governo do Estado de São Paulo, né? Vem de 1892 e era uma secretaria de desenvolvimento econômico. Também veio o nosso ilustre secretário dos Transportes, João Otaviano Machado Neto. Novas plataformas de tecnologia, como nós falamos das rodovias inteligentes. Se eu consigo conversar com a rodovia, caminhão, em vez de ficar num congestionamento na marginal aqui, eu crio um corredor logístico com uma tarifa diferenciada e naquele corredor ele terá um incentivo tarifário em que a tarifa vai diminuir. Também veio figura extraordinária, Dr. Luiz Henrique Mandetta. Europeu, eles todos são sistemas já de muitos anos e o Brasil na primeira infância, vamos dizer assim, no sistema de saúde. Também veio o ex-ministro, que eu considero ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, que vai nos dar um show da história da vida e da natureza. Daqui a pouco vão ter colhedeiras andando na roça, colhendo 3, 4 colhedeiras manejadas por um único operador no escritório, via satélite. Veio também Luísa Helena. Sucesso nada vem fácil, né? E ninguém tem sucesso, você está de sucesso. Também veio Raquel Sherazade. Joseval Peixoto. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigada Raquel. pelo convite. Essa é a primeira entrevista que eu dou depois de sair do SBT Brasil. E um dia eu fui o assunto mais comentado do Twitter. Um telespectador gravou, postou no YouTube e do YouTube ele explodiu. Foi quando o SBT me chamou. Eu vim para São Paulo para conversar, sair daqui com um contrato assinado. Onde a Itália ela aumentou, né, no ano, mais de 170% a importação dos nossos produtos na cadeia soja para aquele país. Os bancos já deixaram de faturar, só nesse tempo de vida do Pix, já deixaram de faturar mais de R$1 bilhão em taxas. Não sei fazer teatro, não sei fazer cinema, não sei fazer nada. Eu sou rato de televisão. Só sei fazer televisão. Então eu acho que a televisão é um grande transportador da arte, da cultura. Sérgio Reis. Obrigado. Ok, ação, vem. Ora, você vai numa novela que vai no horário nobre, na Manchete, vai ser no Pantanal, do Benedito Rui Barbosa. Pô, você é do Pantanal, é pescador, gosta de lá, conhece, eu preciso de você lá. Canta bonito, tem as músicas, nós não vamos fazer dupla, vamos fazer 2 personagens diferentes. E tem uma coisa, nós ainda vamos ganhar e beijar as mulheres bonitas, o que mais você quer, cara? Quando eu conheci o Sérgio Reis, eu conheci também o Valince. Na gravadora Odeon, no Rio de Janeiro. Eles estavam lá e de repente me apresentaram. Olha, isso aqui é o Sérgio Reis, cantor Coração de Sérgio Papel, Reis, né? Coração de Papel. Vai. Então a gente se uniu ali e eu estava já naquela época, o meu carro é vermelho, não usa espelho. Como os senhores veem, também para nós, as empresas e os programas são as pessoas. Vamos falar do Brasil. Senhores internautas e telespectadores, vamos continuar assistindo essas aulas sobre cooperativismo com o presidente da Sicredi, senhor Jaime Basso. Eu sou um homem do interior, na região da Sorocabana. Meu avô é fundador da cidade de Rancharia. Sou comedor de gabiroba lá na região. E minha carteira primeira de trabalho foi na Companhia Química Ródia Brasileira, que é voltado para o agronegócio da época. Era o BHC para o algodão da região. Então eu conheço um pouco desse fundamento. Vi o Paraná ser arrebentado depois da guerra, que queimou-se a floresta toda para plantar o café Sumatra, Bourbon, Mundo Novo. Eu estava lá. E vi quanto sofre o agricultor brasileiro, ô Jaime. No campo do algodão, no tempo da colheita, o algodão não dava preço.
Eles perdiam uma safra toda. Eu vi nego pegar o caminhão de mamona e derrubar em Maringá e tocar fogo, porque não tinha preço. Porque é um campo de trabalho que depende da natureza. Como é que vocês se postam? Tem seguro? A Sicredi garante o seguro quando há uma tragédia da natureza para o seu cooperado? Sim, realmente, a agricultura é uma atividade... É uma aventura. É uma atividade a céu aberto, né? Você Exato. nunca sabe o que vai acontecer em termos de clima. Nós estamos vivendo esse ano bem na época do plantio da safra. Certo. Não chove. E não chove. Está uma estiagem danada, muitos produtores plantaram, tiveram que replantar. Replantar. Em algumas regiões chegou a chover, veio uma chuva forte, granizo, enfim, destruiu aquela plantação. Mas para tudo isso hoje tem um seguro. É lógico que não é um seguro barato. Eu acredito que isso tem que ser revisto, tem que ser melhor trabalhado, e pelo que a gente observa em âmbito de governo, trabalha-se muito nesse sentido, de criar uma alternativa também para garantir uma renda para o produtor no caso dessas perdas, dessas intempéries. Mas tudo que é relativo a financiamento da atividade rural, nós operamos com um seguro, ou Proagro, um outro seguro, para fazer frente a essas operações com produtores com porte maior, né? Os pequenos produtores através do Proagro. Mas a gente sabe que mesmo cobrindo as despesas, ou parte das despesas, não consegue suprir toda aquela deficiência que geram essas intempéries climáticas no dia a dia da atividade rural. Mas realmente, ao longo da história, momentos ótimos, momentos ruins, é bem variável isso, porque é uma coisa que você faz da melhor maneira possível, investe em tecnologia, planta da melhor maneira, usa os melhores insumos, mas um problema climático pode levar a sua produção, pode ter um problema danado. Mas é aí o caminho, a solução é criar alternativas ou incentivar para que nós possamos nos fortalecer cada vez mais. Esse Brasil produz tudo que você quiser produzir aqui no Brasil, produz, é fantástico. Então, as dificuldades sempre vão existir. Cabe a nós fazermos aquilo que nós temos que fazer de uma forma melhor. Cada vez mais, né, o mercado como um todo tem uma concorrência maior, precisamos, na atividade rural e nós na atividade financeira também, reduzir os nossos custos, buscar cada vez equalizar melhor isso, e através da escala buscar uma rentabilidade maior do setor. Mas o Brasil tem oportunidades mil aí, tanto é que hoje no mundo nós somos ainda o país que mais oportunidade tem para, não aumentando, e não precisa nem desmatar para isso, só melhorando a tecnologia, produzirmos bem mais daquilo que nós produzimos. E dá para o agronegócio ter um PIB aí alto no Brasil, e é por aí o caminho. Acho que... Outra coisa, há uma impressão errada do agricultor brasileiro de que ele toca fogo para plantar. Na verdade, ele tem um amor muito grande pelas suas árvores, pelo seu terreno, pelos seus animais. Não é isso, Jair? O agricultor é aquela pessoa que o bem que ele tem é aquela propriedade. Ele não vai tocar fogo, ele não vai depredar aquela propriedade dele, porque é o meio de geração de renda para ele. É onde ele tira o sustento da família e está lá. Agora, acidentalmente, pode acontecer uma situação ou outra, pode acontecer em épocas de seca, mas ele não sai tocando fogo. Agora, tem, de repente, em algumas regiões, algumas ações criminosas que têm que ser tratadas como tal. Agora, não dá para generalizar em que o produtor é o que prejudica o meio ambiente, que prejudica o clima, que prejudica isso, prejudica aquilo. Se não fosse o agricultor, quantas pessoas estariam hoje, mais ainda do que nós já temos, né, morrendo de fome no mundo? É o agricultor que produz o nosso café da manhã, o nosso almoço, a nossa janta, a nossa roupa vendo algodão, né? É o produtor rural que faz isso aí. Mas sempre cuidando, preservando o ambiente da melhor maneira possível. Outra coisa, deixando a tragédia de lado, que é a intempérie, a céu aberto, a produção, o outro lado, a grande produção derrama no mercado uma tonelada de excesso de produto e o preço cai. O que salvaria isso, acho eu, é o armazenamento. A Sicredi tem também dinheiro para armazenamento,
principalmente nas pequenas cidades, onde não há nem banco? Tem, sim, tem. Quando a gente fala na atividade rural, e o Sicredi vai além da atividade rural, meio urbano, indústria, enfim. Mas para a atividade rural disponibilizamos de todos esses recursos que tem no mercado, inclusive somos os maiores repassadores de recursos do Pronaf e do BNDES. Para nós, o Sicredi hoje é a segunda, terceira instituição financeira no Brasil que mais disponibiliza recursos de crédito rural, tanto para custeio quanto para investimento. E investimento entra na diversificação da atividade rural, através de avicultura, suinocultura, bovinocultura, bovinocultura de leite, através de armazenamento, através de alternativas para que na propriedade rural e principalmente aí do pequeno produtor rural, ele possa agregar renda. Então nós temos um papel muito importante nesse sentido e entendemos que é por aí o caminho, porque fortalecendo os pequenos produtores, gerando alternativas, nós vamos fazer esse Brasil produzindo cada vez mais. É lógico, como toda atividade, naqueles momentos que tem uma oferta maior de produtos, há uma redução no preço. Isso é questão de mercado. Por isso que é importante essa questão de armazenagem. As cooperativas fazem muito bem isso, guardam um produto dos agricultores por um tempo grande. Nós temos em algumas regiões produtores rurais que têm lá suas safras de 3, 4 anos atrás armazenadas dentro da cooperativa agropecuária. Então tem um papel importante nesse sentido, sim, a cooperativa, para ser esse regulador de preço. E nós, no caso do mercado financeiro, também somos esse regulador de preço. Nós temos um estudo que mostra que o cooperativismo de crédito no Brasil participa do crédito, na carteira de crédito no Brasil como um todo, em torno de 4,5%, 5%. Na região sul do Brasil, as cooperativas de crédito têm em torno de 18% de participação de mercado. Olha. E na carteira de crédito como um todo na região sul do Brasil. Nós atuamos no sul do Brasil e aqui em São Paulo. Nós atuamos na região oeste do Paraná e aqui na cidade de São Paulo e no ABC Paulista. A nossa tabela de preços é a mesma. Para toda a região? Lá e aqui também, lá no Paraná e aqui em São Paulo. Só que a gente observa que os bancos têm preços menores lá. Aqui, para o micro, para o pequeno, os preços são muito elevados. Tanto é que a nossa carteira de crédito hoje, eu comentei anteriormente, 78% é para o micro e pequeno empresário. São para pessoas e empresas de menor porte. Então, isso gera uma competitividade muito grande. Então, as cooperativas têm um papel de regulador. O Banco Central vem trabalhando muito com essa agenda hash, que é o que eles querem do sistema financeiro mais equilibrado para frente, né? Com o sistema financeiro mais competitivo. Eles querem condição de inclusão, e as cooperativas têm um papel muito importante nisso, competitividade, o preço das cooperativas é menor do que o preço que o mercado disponibiliza, querem um sistema mais transparente. Hoje tem, né, é questionado muito essa questão dos preços, dos débitos em conta, enfim. A cooperativa tem uma transparência grande. Eu, por exemplo, faço 2 vezes por ano, faço assembleias, reuniões de prestação de contas com os associados, explicando como a cooperativa está. E as cooperativas têm um papel muito grande, e é uma das outras diretrizes do Banco Central, que é a educação financeira. E a gente faz muito isso. Por quê? Hoje, vocês têm programas para orientar investimento. Com certeza. Dentro da própria Sicredi, não é verdade? Dentro da própria cooperativa nós temos isso. Nós temos profissionais que eles têm uma condição de assessorar aos nossos associados, dentro do perfil que ele faz parte, da melhor aplicação financeira que ele possa fazer. Mas nós entendemos que também para aqueles pequenos, tanto para as pessoas quanto para o pequeno empresário, falta muito aquela orientação financeira básica, as finanças pessoais, né? O básico que tem hoje, 65% das famílias estão endividadas por falta de orientação. E a gente trabalha muito isso, porque nós entendemos o seguinte, que quanto melhor estiver o associado, a cooperativa cresce, porque a cooperativa é fruto da operação que os associados têm com a cooperativa. Quanto mais eles utilizam os produtos e serviços, mais a cooperativa cresce. Então é um movimento fantástico, é um movimento de crescimento, e nesse Brasilzão que nós estamos aí, que tem 1001 oportunidades, né?
quem vai fazer a diferença somos nós. E eu não tenho dúvida nenhuma que através da cooperação e através do associativismo, é nós que vamos fazer a diferença. Ninguém vai fazer por nós, não, né? Somos nós que temos que arregaçar as mangas e fazer acontecer. Lendo a sua vida na rede social, eu sou mal de rede social, mas precisava te entrevistar, queria saber quem era você, o Jaime Bastos. Falei, meu Deus, vamos lá. Me chamou muita atenção uma palestra que você deu, projetando o Brasil para 2030, que será outro mundo, outro Brasil. O que você tem para nos dizer desse Brasil que está caminhando para lá? Esse é um ponto interessante. Eu participei o ano passado, e a gente está sempre buscando essas informações, mas a gente fez um curso na Singularity. A universidade... Você era o professor. Não, mas eu estou repassando o que passaram, né? Mas a gente fez um curso na Singularity, é uma universidade criada lá por profissionais da NASA, dentro da NASA, lá no Vale do Silício, nos Estados Unidos. Sim. E eles têm uma projeção, o que vai acontecer, o que eles estão prevendo, o que vai acontecer nos próximos anos. Até para quê? Porque eu entendo o seguinte, né? Que pode ser que chegue antes ou depois, nós temos que estar preparados por essa evolução tecnológica que vem pela frente. A tecnologia 5G já está aí, né? Já é realidade na China, carros voadores começam a aparecer, carros autônomos, carros elétricos, isso já é uma realidade, isso interfere diretamente. Tivemos há poucos dias na França visitando a Renault também, já estão em fase de testes de carros autônomos rodando lá dentro de algumas cidades universitárias. Enfim, esse movimento é uma realidade. A questão da produção de alimentos, né? O mundo, os cientistas querem que as pessoas vivam mais e que acabe a miséria, acabe a pobreza. Certo. Porque hoje... Ainda é 1 bilhão de famintos no mundo. 70% da população vive com menos de $69 por semana. No Brasil, 50% da população vive com $413 por mês. É um valor bastante baixo. Nossa. Então, isso precisa ser revertido. Nós não podemos ter essa diferença, né? Pessoas... na linha da pobreza, todos têm que estar juntos, porque quanto mais estivermos juntos, e isso o cooperativismo tem um papel muito importante, nós vamos ter uma sociedade mais equilibrada, vai gerar mais renda, a economia vai acontecer mais. Outro ponto que eu comento é essa questão da modernidade. Das impressoras 3D, dos produtos que serão produzidos, e na agricultura também acontecem a agricultura vertical, a carne de laboratório, essas alternativas que vêm aí, que todos têm que estar preocupados com isso. Certo. Então, nessa conversa que eu levei para o pessoal, foi alertar nesse sentido. É lógico que tem coisas que vai chegar antes em determinadas regiões, outras regiões vão demorar mais, mas independente se a carne de laboratório vai ser produzida aqui no Brasil ou não, se algum lugar no mundo produzir e vender para aquela população, ou aquelas regiões que são consumidoras, vão consumir menos o nosso produto. Então nós temos que estar atentos para isso. Não é nem um desespero, mas é nós estarmos atentos ao que vem pela frente. E nós temos condições, sim, no Brasil, de fazer essa diferença como um todo. Muito bem, com todo esse plano de modernidade, eles acabam de encerrar em Curitiba um simpósio, uma mostra do Leonardo da Vinci. Que história é essa? Ah, verdade. Não, nós temos Aí vocês foram para o passado. É que tem uma mostra hoje no Museu do Louvre, na França, sobre o Leonardo da Vinci. E nós temos um programa de responsabilidade social da cooperativa, que é o programa União Faz a Vida. Transformar a realidade através da educação. Esse é o objetivo da principal iniciativa de responsabilidade social do Sicredi. Tudo começa com uma pergunta, que se transforma em um projeto envolvendo alunos, pais, professores e comunidade. O programa União Faz a Vida tem uma metodologia que valoriza o professor e vai além da sala de aula. Saindo dos muros da escola, o aprendizado se torna mais significativo e as crianças acham interessante. Eu vi que o meu filho foi inserido de verdade, então ele pôde ali mostrar as potencialidades que ele realmente tem.
É com iniciativas como essa que o Sicredi transforma a vida de crianças e adolescentes e faz a diferença na comunidade. É um programa voltado a crianças e adolescentes. Eu li que mais de quase 300 mil crianças fazem parte. Passaram por esse curso de vocês. A União Faz a Vida. União Faz a Vida. Então é um programa fantástico. Por quê? Por que nós entendemos e a cooperativa faz isso? Porque é despertar o interesse pela cooperação nessas crianças, formarmos cidadãos, né? Essa é uma responsabilidade nossa. Certo. Então esse programa é feito em escolas municipais, escolas particulares. E na semana passada nós fizemos um evento em Curitiba envolvendo, né, os professores responsáveis por esse programa. E são 25 mil professores, 25 mil professores. Nossa Senhora! É bastante gente envolvida nisso. E todos os professores, uma metodologia de projetos que é feito dentro dessas escolas, que tem também trazido para as escolas, ou enfim, para esse meio da educação, aquela questão da escola sem muro, que se fala muito. As crianças saindo, fazendo expedições, vendo o que podem contribuir para melhorar uma determinada localidade. O professor está se sentindo mais valorizado, voltou a autoestima do professor. Precisa, hein? Precisa. Isso é absolutamente necessário em nosso país, Jaime. Valorizar a escola, mas principalmente o professor. Porque o professor Pena é trágico, não é? O professor é um herói nesse Brasil, né? Pelas dificuldades todas que tem, né? Se investe muito pouco em educação, em condições de trabalho, em valorização dos professores. E nessa exposição do Da Vinci em Curitiba foi justamente valorizando os professores que fazem parte do projeto. Aí nós entendemos que tem tudo a ver nessa questão de desenvolvimento, nessa questão de renascimento, enfim, de fazer todo um movimento valorizando os professores. Gostaram demais e eu acredito que dá uma energia grande nesse programa União Faz a Vida, que com certeza nos próximos anos deve aumentar em muito. Hoje nós temos escolas que os alunos ou os pais, né, quando vão fazer a matrícula do seu filho, eles perguntam, mas tem o programa União Faz a Vida na escola? Que eu quero aquela escola que tem o programa, porque o filho se torna melhor, ele ajuda em casa, ele valoriza mais o ambiente, são melhorias que são feitas na escola. Eu lembro que antigamente, quando eu tinha cabelo, ia na aula, o que os professores faziam alguns finais de semana, um sábado, domingo, algumas vezes durante o ano? Reunia os alunos, os pais dos alunos, para dar uma melhorada na escola, né? Para dar uma ajustada, pintar, melhorar o jardim, enfim. Hoje ninguém faz nada, todo mundo fica esperando que o governo, ou municipal, estadual ou federal, vá resolver o problema da escola. E são as pessoas que têm que ir lá fazer, são as pessoas que vivem naquele ambiente que têm que fazer a diferença. A gente sempre fica esperando, né? As pessoas ficam esperando que alguém venha resolver para nós. Ninguém vai resolver para nós, não. Nós temos que resolver, nós que temos que fazer a coisa acontecer. E esse programa ajuda muito nesse sentido. Jaime Bassa, a última pergunta. Vamos voltar lá atrás, em 1902. Todo esse espetáculo que você descreveu aqui para nós, na verdade foi criado por um padre, Theodor Amstad. É isso mesmo? O padre suíço? Mesmo. Ele é o patrono da cooperativa hoje no Brasil? Bem de memória. Esse padre, um padre suíço, ele veio para o Brasil em torno do ano 1885, já com essa experiência do cooperativismo que ele tinha lá na Suíça, enfim, na Alemanha, que estava começando por aquele período, o sistema Raiffeisen na Alemanha, trouxe no Rio Grande do Sul, percebendo essa dificuldade que aqueles produtores rurais tinham na época, resolveu, em 1902, reunir a comunidade lá em Nova Petrópolis, na região da Serra Gaúcha, e constituiu a primeira cooperativa de crédito no Brasil, uma caixa rural, e essa cooperativa existe até hoje, e essa cooperativa faz parte do sistema Sicredi. Então ele hoje é o patrono porque
Ele andou milhares e milhares de quilômetros no lombo de mula, de cavalo, enfim, naqueles municípios todos do Rio Grande do Sul e também de Santa Catarina, constituindo cooperativas. Ele formou várias cooperativas, várias associações. Então, ele teve um papel muito importante nesse sentido. E essas cooperativas, algumas delas sobreviveram, essa primeira sobrevive até hoje, que é uma cooperativa que faz parte do sistema Sicredi. Muitas delas deixaram de existir, até porque houve, em torno dos anos 60, 64, um desincentivo ao cooperativismo, porque não podia reunir pessoas naquela época, e voltando o incentivo de novas cooperativas em torno dos anos 80, justamente, né, para que as cooperativas fizessem o papel de departamento financeiro das cooperativas agropecuárias, que as cooperativas agropecuárias acabavam captando recursos dos associados, e algumas vezes até podia dar problema, e o Banco Central não tinha, o governo não tinha um controle em cima disso, o Banco Central principalmente. Com a constituição das cooperativas, que elas são autorizadas, são regulamentadas e fiscalizadas pelo Banco Central, as cooperativas de crédito conseguem esse controle. Então, dos anos 80 para cá, uma série de evolução nas cooperativas. Nos anos 94 para 95 foi autorizado a constituição dos bancos cooperativos, foi um grande impulso para o cooperativismo de crédito, e depois, né, evoluções normativas por parte do governo federal, do Banco Central, entendendo melhor a importância das cooperativas, houve uma evolução grande. No começo éramos só cooperativa de crédito rural ou só de um determinado público, passou a ser cooperativa de livre admissão, todas as pessoas, todas as empresas podendo fazer parte. Então, veio o crescimento, o Sicredi principalmente região sul, região centro-oeste, na região sudeste, São Paulo também, esse crescimento maior nos últimos anos. No estado de São Paulo, nós já temos em torno de 240 agências. Aqui na cidade de São Paulo e no ABC Paulista, que é a cooperativa que eu faço parte, nós temos 26 agências e esse movimento vem crescendo. No interior está bem consolidado, principalmente na região sul, centro-oeste, e o nosso grande papel, o nosso grande objetivo e a nossa grande missão é fazer com que esse cooperativismo se torne forte também nos grandes centros, porque se as cooperativas querem ter uma participação maior de mercado no Brasil, tem que ter essa participação maior nos grandes centros. E São Paulo é um movimento muito grande da economia nacional aí que nós temos que estar presentes. Muito bem, tudo isso sintetizando, senhores telespectadores e internautas, talvez seja a realização moderna do espetáculo do mundo moderno, dos princípios lá de trás, do Levítico, Deus falando para Moisés, amar o próximo como a si mesmo, o que Cristo reproduziu no Evangelho. É o segundo mandamento. Primeiro, amar a Deus, e o segundo, amar ao próximo como a si mesmo. Isso é o cooperativismo. Porque o ser humano, ensinava meu professor de metafísica, é um ser gregário, como as abelhas e as formigas. Ele só vive bem em comunidade. Aliás, como um padre fundou a cooperativa, eu recordo que foi Santo Agostinho quem dizia: o homem só ou é um monstro ou é um Deus. Muito obrigado, Jair. Valeu, eu que agradeço. Obrigado, José. Foi sensacional. Obrigado. Muito obrigado pela sua presença. Mais uma vez, felicidades pelo seu trabalho. Amém. Vamos seguir.